Era um bairro comum, de classe média, em uma manhã aparentemente igual a tantas outras. As ruas estavam tranquilas, os vizinhos seguiam suas rotinas, até que um silêncio perturbador chamou a atenção. A casa da família de Ana Cláudia Ribeiro, mãe de 3 meninas, estava fechada demais, silenciosa demais. E quando a porta finalmente foi aberta, o país inteiro foi confrontado com uma das cenas mais chocantes dos últimos anos: uma mãe e suas 3 filhas brutalmente assassinadas. O impacto foi imediato. Não era apenas mais um caso policial. Era a destruição de uma família inteira em circunstâncias que levantaram inúmeras perguntas. Quem poderia cometer tamanha atrocidade? E, acima de tudo, por quê? Ana Cláudia era conhecida como uma mulher batalhadora. Criava suas filhas com dedicação e esperança de um futuro melhor. As meninas tinham sonhos simples: estudar, brincar, crescer. O que ninguém poderia imaginar é que suas vidas seriam interrompidas de maneira tão cruel dentro da própria casa, um espaço que deveria ser de proteção. Desde o início, a investigação apontava para uma hipótese perturbadora. O crime não havia sido cometido por um estranho, mas por alguém próximo. Esse detalhe transformou a tragédia em um enigma ainda mais sombrio. O silêncio da casa se tornava um grito de alerta. Quem era Ana Cláudia e suas filhas? Para entender a dimensão desse crime, é preciso conhecer suas vítimas. Ana Cláudia Ribeiro tinha 39 anos e era descrita como uma mulher forte, que lutava diariamente pelas filhas. Trabalhava em 2 empregos e, apesar das dificuldades, mantinha a esperança de construir um futuro estável para a família. Suas 3 filhas eram a razão de sua vida. A caçula, de apenas 6 anos, era cheia de energia, curiosa e sempre arrancava sorrisos da mãe. A filha do meio, com 8 anos, era doce e sonhava em ser professora. Já a adolescente de 16 anos, começava a descobrir o mundo, falava sobre faculdade e tinha planos para ajudar a mãe a cuidar das irmãs. Mas havia algo que incomodava pessoas próximas: o relacionamento de Ana Cláudia. Ela vivia com um homem que, para vizinhos e familiares, parecia controlador, ciumento e de temperamento instável. O casal brigava com frequência e muitos acreditavam que Ana pensava em se separar. Esse detalhe se tornaria crucial para a investigação. Afinal, a história de amor que deveria ser de companheirismo parecia esconder um ciclo de violência e ameaça. O destino trágico de Ana e suas filhas começava a se desenhar dentro das próprias paredes do lar. O dia do crime. Era madrugada quando o silêncio se instalou na casa. Nenhum vizinho ouviu gritos, nenhum barulho chamou a atenção. Foi como se a tragédia tivesse acontecido sob uma cortina invisível. Horas depois, quando familiares estranharam a ausência de Ana Cláudia e das meninas, o pior foi descoberto. A cena encontrada era de horror absoluto. As 4 estavam mortas, e não havia dúvidas de que tinham sido vítimas de um ato brutal. A notícia se espalhou rapidamente. Telejornais, rádios e sites estampavam a tragédia. Quem poderia cometer tamanha violência contra uma mãe e 3 crianças? O detalhe mais assustador era que o companheiro de Ana Cláudia havia desaparecido. O homem, apontado como principal suspeito, não estava em lugar algum. Fugira logo após o crime, reforçando a tese de que ele era o autor. A comunidade ficou em choque. Vizinhos diziam que nada fazia sentido. Era uma família comum, repetiam. Mas, por trás da fachada de normalidade, escondia-se uma história de ciúmes, controle e violência psicológica que culminaria no pior desfecho possível: a caçada ao suspeito. Com o crime estampado em todos os jornais, a polícia iniciou uma verdadeira caçada ao suspeito. Ele havia desaparecido sem deixar rastros. Investigações mostraram que, após o assassinato, teria fugido para cidades vizinhas, buscando se esconder. A polícia divulgou seu nome e sua foto em todo o país. Populares começaram a relatar possíveis avistamentos, mas nenhuma pista era confirmada. O clima era de tensão. Onde estaria o homem acusado de matar sua companheira e as 3 filhas dela? Paralelamente, a investigação revelou novos detalhes. Vizinhos e parentes confirmaram que o relacionamento de Ana Cláudia era marcado por discussões. Amigos relataram que ela falava em se separar, mas tinha medo das reações do companheiro. A cada depoimento, a imagem do suspeito se tornava mais clara. Um homem obcecado, incapaz de aceitar o fim do relacionamento, disposto a cometer o impensável. Para a polícia, não restava dúvida de que a motivação estava ligada ao controle e ao ciúme doentio. O eco de um crime inesquecível. O caso da mãe e das 3 filhas assassinadas se tornou símbolo de uma tragédia que vai além de uma estatística policial.
Ele expõe a face cruel da violência doméstica, que muitas vezes começa em silêncio, com pequenas ameaças, até culminar em crimes irreversíveis. A comunidade que conhecia Ana Cláudia nunca mais foi a mesma. O silêncio daquela casa virou um lembrete doloroso de que, por trás de paredes aparentemente normais, podem se esconder segredos mortais. A caçada ao suspeito continua sendo lembrada como uma das maiores mobilizações policiais da época. Ainda hoje, o caso levanta discussões sobre como prevenir tragédias semelhantes e sobre a necessidade de dar voz às mulheres que vivem sob ameaça. O silêncio da casa não é apenas o silêncio de uma família que se foi. É um silêncio que ecoa como alerta. Um lembrete de que precisamos ouvir os sinais, apoiar as vítimas e nunca ignorar o perigo que pode morar ao lado. E você, já ouviu falar desse caso? O que pensa sobre a forma como a investigação foi conduzida? Deixe sua opinião nos comentários. Se quiser conhecer mais histórias misteriosas e impactantes como esta, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe nossas próximas investigações.